A voz do Senhor da tempestade. Olá, gente querida, que a graça, a paz do nosso Senhor, o amor dele e as suas misericórdias estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos vocês estejam bem. E antes de darmos início hoje ao nosso estudo do livro de Salmos, eu quero aqui deixar para vocês um convite para que você participe dos nossos estudos bíblicos que acontecem durante a semana, ali na Igreja Batista da Lagoinha Castelo. Na descrição desse vídeo você pode acessar os horários e os dias que ocorrem esses estudos. E lembrando que aos domingos, 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica. Muito gostoso estarmos juntos ali, reunidos, aprendendo mais da presença do Senhor. E quero também reforçar a importância de você, além desse estudo, ler a Bíblia constantemente, diariamente, lê-la sempre, para que você cresça e aprenda mais sobre Deus, sobre sua palavra, sobre o que Ele é e o que Ele significa para nós. Então, para isso, nós aconselhamos que você adquira a Bíblia 365, porque ela vai dividir toda a leitura da Bíblia em trechos específicos diários. E ao final do ano, você terá lido a Bíblia toda. Tá bom? Então vamos aqui dar início ao nosso Salmo de número 29, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu santo templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Este salmo, ele é conhecido como Cântico da Tormenta, representando as manifestações poderosas de Deus através da natureza. O salmo descreve a fúria de uma tempestade que se origina no mar e é acompanhada por ventos fortíssimos, com estrondos e trovões. Diz a tradição que este salmo era cantado no segundo templo, no último dia da festa dos tabernáculos. Parece ser opinião geral dos comentaristas modernos que este salmo pretende expressar a glória de Deus conforme é ouvida no trovão retumbante e vista na tempestade equinocial. Assim, como o Salmo 8 deve ser lido à luz do luar, quando as estrelas estão brilhantes, e como o Salmo 19 precisa dos raios do sol nascente para realçar a sua beleza, este salmo pode melhor ser recitado sobre a asa negra da tempestade, ao rebrilho do raio do sol, ou em meio ao crepúsculo dúbio que pronuncia a guerra desses elementos. Interessante, né? Os versículos marcham a música dos estampidos do trovão. Deus está em toda parte e toda a terra se cala ante a majestade de sua presença. A palavra de Deus na lei e no evangelho é também retratada aqui em sua majestade de poder. Ministros verdadeiros são filhos do trovão e a voz de Deus em Cristo Jesus é cheia de majestade. Assim temos as obras e as palavras de Deus reunidas.
e que nenhum homem as ponha abaixo por uma falsa ideia de que a teologia e a ciência podem ter qualquer possibilidade de se opor uma à outra. Não, nós talvez, por um vislumbre profético, possamos contemplar neste salmo as temidas tempestades dos últimos dias e a segurança do povo eleito. Os primeiros 2 versículos deste salmo são uma chamada à adoração. E dos versículos 3 ao versículo 10, o caminho da tempestade é traçado, os atributos da palavra de Deus são repetidos e Deus é magnificado em toda a terrível grandeza de seu poder. E o último versículo fecha então docemente com a promessa segura de que o onipotente Senhor dará tanto força como poder ao seu povo, que passem o céu e a terra. O Senhor certamente abençoará o seu povo. Ao que parece, o poeta sagrado aqui está descrevendo o curso de uma tempestade como se ela viesse do norte da Palestina, ou seja, o Líbano e o Sirion, ou o Monte Hermon, como nós vemos nos versículos 5 e 6. E passa sobre o deserto de Cádiz, no extremo sul, como vemos no versículo 8, para descarregar toda a sua fúria. A voz do Senhor é mencionada aqui 7 vezes neste salmo. Um escritor a comparou a trovões sucessivos que repercutem sobre o campo. A princípio, a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o que parece significar acima das nuvens de chuva, né? Poderosa e majestosa. Mas então, o trovão se aproxima e a tempestade deixa um rastro de destruição, derrubando os poderosos cedros do Líbano e fazendo o próprio monte tremer até parecer saltar como bezerro, como novilho selvagem. Os trovões são acompanhados por raios flamejantes em forma de zigue-zague. A corça dá à luz seus filhotes de modo prematuro e as florestas são despidas pelo furacão. A presença de Deus é tão evidente aqui que a terra parece ser o seu templo. Surpreendidos por sua majestade, todos chamam glória. A glória do Senhor aqui é um dos vários salmos sobre a natureza. Este é um dos salmos sobre a natureza. Mas seria um erro grave supor que a intenção de Davi, no caso, que é o escritor deste salmo, é apenas oferecer uma descrição poética das belezas da natureza. Não, não é isso. Sua visão de mundo é essencialmente centrada em Deus. Ele está interessado no sol e nas estrelas, em trovões e relâmpagos, em aves e animais, apenas porque, para ele, estes salmos falam da grandeza e da bondade de Deus. Nós vemos falar das naturezas de Deus, das estrelas, dos trovões, dos relâmpagos, das aves, dos animais, nos Salmos 8, 19, Salmo 29 e Salmo 104. Depois vocês podem acessar e ler. No Salmo 29 aqui, é claro na introdução e na conclusão essa grandeza e essa bondade de Deus através da tempestade. A introdução é uma convocação aos seres celestiais para atribuírem a soberania de Deus. Esses seres são os anjos, como é claro, descrito aqui. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Ele é o Deus da glória e sua glória se manifesta em parte na solene magnificência de uma tempestade. Se na introdução deste salmo os anjos no céu são exortados a adorarem a Deus, na conclusão deste salmo há uma oração para que esse mesmo Deus abençoe seu povo na terra. Seu poder para fazer isso é inquestionável, pois o Senhor se assenta soberano sobre o dilúvio e reina soberano para sempre. Nós vemos isso no versículo 10. A transição da descrição da tempestade para a bênção de um povo é importante, porque mostra que os judeus não tinham consciência de
dicotomia entre a natureza e a graça. O Deus do trovão era o Deus de Israel, soberano sobre os elementos, como também sobre os assuntos dos homens e das nações. O santuário de Deus não estava apenas em Jerusalém, pois a floresta e o deserto eram o seu templo, onde ele podia ser adorado. A tempestade não era um fenômeno estranho. O Senhor não havia se revelado ao seu povo da aliança no Monte Sinai por meio dos trovões e dos raios. Não havia? No entanto, ele cuja voz é ouvida no trovão também pode pacificar a tempestade, tornando-se conhecido por meio de uma voz calma, como também a voz de um terremoto, através de um terremoto. Ele, portanto, capaz de dar ao seu povo não apenas força, mas também a paz. O poder divino do Senhor está completamente ativo em sua palavra. Não devemos subestimar, então, o quanto o poder de Deus pode fazer na minha vida e na sua por meio da palavra dele, que é a Bíblia. A voz do Senhor pode derrubar as nossas maiores defesas, ou seja, o medo, e também pode neutralizar todo o nosso desespero, pode nos libertar da culpa e nos levar até Ele. Que possamos refletir sobre isso, que possamos tributar ao Senhor a glória e a força que é devida ao seu nome, que possamos contemplar a voz do Senhor em meio à natureza, em meio à tempestade, que possamos contemplar a sua magnitude e a sua presença ao nosso redor. Que Deus te abençoe e até amanhã.